vento cortante soprava através das colinas áridas de Gadara, carregando consigo o cheiro de maresia e o eco de correntes sendo forçadas contra a rocha viva. Ali, onde a terra encontrava o abismo, um homem vivia entre os mortos, habitando os sepulcros escavados na encosta íngreme. Imagine por um instante o isolamento absoluto, o som ensurdecedor do silêncio quebrado apenas pelos gritos de agonia que ecoavam no vale, um tormento que não era meramente físico, mas uma invasão profunda da própria essência daquele indivíduo. Se você busca entender as profundezas espirituais que moldaram o ministério de Jesus, acompanhe esta narrativa até o fim, pois vamos desvendar hoje o que realmente aconteceu naquele encontro na terra dos Gadarenos. Inscreva-se no canal A Bíblia Revela para não perder nenhuma de nossas viagens pelas Escrituras. A história que estamos prestes a explorar não fala apenas de um exorcismo, mas de uma guerra invisível que muitas vezes ainda travamos em nossos próprios desertos. O homem, cujo nome a história esqueceu, mas cuja dor ficou eternizada, era um espectro de si mesmo. Seus olhos, injetados pelas noites sem sono e pela vigilância constante contra as sombras que o habitavam, não viam mais a luz do sol como um presente, mas como um palco de tortura. Ele corria, caía, cortava a própria pele com pedras afiadas, numa tentativa desesperada de encontrar, através da dor física, uma válvula de escape para o caos que fervilhava dentro de sua alma. A comunidade local já havia desistido dele. Tentaram prendê-lo com cadeias, tentaram domar a besta que parecia ter tomado o lugar de sua consciência humana, mas o poder que o governava era sobre-humano. Ele quebrava os grilhões como se fossem fios de palha. Ninguém era forte o suficiente para contê-lo, e ninguém era corajoso o suficiente para chegar perto o bastante para oferecer um pão ou um olhar de misericórdia. Ele era o pavor dos viajantes e o segredo obscuro escondido nas fendas daquela colina. Até que do outro lado do mar, um barco se aproximava. Jesus, após acalmar uma tempestade, pisou em solo gadareno. O ambiente pareceu mudar assim que seus pés tocaram a areia daquela região pagã. Não houve um exército de seguidores, apenas o encontro inevitável entre a luz absoluta e a escuridão absoluta. O homem, ao avistar Jesus de longe, correu em sua direção e se ajoelhou em submissão forçada diante da autoridade suprema. O que ele disse então mudou tudo. Ele não pediu ajuda, ele pediu tempo. Ele não clamou por libertação, ele clamou por limites. O grito que saiu daquela garganta não era apenas o grito de um homem, era o clamor de uma legião. Quando Jesus perguntou seu nome, a resposta veio como um trovão que fez o ar vibrar. Legião, pois somos muitos. A palavra legião, no contexto romano daquela época, significava uma tropa de milhares de soldados. A sugestão era clara e aterrorizante. O homem não estava lutando contra um único espírito, mas contra uma ocupação massiva, uma invasão que havia fragmentado sua identidade e transformado seu corpo em um recipiente para o caos. Porque eles imploraram a Jesus para não serem enviados para fora daquela região? Porque imploraram para entrar nos porcos? A resposta nos leva a um mistério profundo sobre a natureza desses seres. Eles não suportam o vazio, pois o vazio é a ausência de domínio. Eles precisam de uma estrutura orgânica para manifestar sua maldade. E ali, naquela terra de costumes impuros, a manada de porcos que pastava na encosta oferecia o abrigo perfeito. Ao pedir para entrar nos animais, eles estavam tentando desesperadamente evitar o abismo, aquele lugar de juízo eterno onde sua influência seria nula. Jesus permitiu. Um comando, uma palavra, um gesto de sua mão, e o destino daqueles espíritos foi selado. A cena que se seguiu foi de pura desordem. A manada de porcos, subitamente dominados por uma fúria selvagem, precipitou-se penhasco abaixo, mergulhando nas águas agitadas do mar. O silêncio que retornou à colina foi diferente daquele de antes. O homem estava lá, sentado, calmo e vestido. Os habitantes da cidade, atraídos pelo tumulto e pela perda econômica dos animais, chegaram ao local esperando ver o caos, mas encontraram algo que os amedrontou ainda mais do que a possessão. Encontraram a paz. A presença da autoridade divina gerou neles um medo profundo. Eles não estavam prontos para a transformação. Eles estavam apegados aos seus porcos e ao seu modo de vida. Pediram que Jesus fosse embora.
E ele foi. Ele não forçou sua permanência onde não era desejado, mas deixou ali o homem, o ex-possuído, como um testemunho vivo. O homem quis seguir Jesus no barco, um desejo natural de quem experimentou a salvação. Mas Jesus lhe deu uma missão diferente. Volte para casa e conte o que o Senhor fez por você. Esta instrução é o ponto central da tragédia e da esperança desta passagem. O homem que antes era um pária, o residente dos túmulos, tornava-se agora o primeiro missionário naquelas terras gentílicas. A pergunta que resta, e que ecoa até os nossos dias, é por que Jesus permitiu que os porcos morressem? Seria apenas um detalhe da narrativa ou uma lição sobre prioridades? A posse material, mesmo que valiosa, sempre será insignificante diante da dignidade recuperada de um único ser humano. Aquele homem valia mais do que toda a manada. E a legião de espíritos, em sua arrogância, acreditou que poderia negociar com o Criador, apenas para descobrir que o seu destino estava inteiramente nas mãos daquele que eles temiam. A legião não tinha poder sobre Jesus. Eles tinham poder sobre o homem porque o homem não tinha autoridade para expulsá-los. Mas Jesus possuía. O mistério da legião nos ensina que a escuridão, por mais organizada e massiva que pareça ser, é sempre uma convidada indesejada que, ao menor comando da luz, perde seu direito de ocupação. Olhando para trás, para aquela colina em Gadara, percebemos que o medo dos habitantes da cidade era o mesmo medo que assola o coração moderno. O medo de que Deus intervenha de tal forma que a nossa rotina, nossos negócios e nossos vícios sejam atingidos. Preferimos a companhia dos nossos demônios conhecidos do que o desconforto da luz que nos exige mudança. O homem restaurado, porém, não teve medo. Ele abraçou a sua segunda chance, tornou-se o porta-voz do milagre em uma região que dificilmente ouviria falar de um profeta judeu por outros meios. Ele foi a prova, a evidência, o sinal. A sua vida, uma vez destruída, agora contava a história da misericórdia. Quando pensamos nos nossos próprios demônios, nas nossas próprias legiões que nos mantêm presos em sepulcros de culpa, medo ou pecado, precisamos entender que o encontro com Jesus não é apenas um evento histórico distante. É uma possibilidade presente. Jesus não veio para pedir permissão para entrar na nossa história. Ele veio para instaurar o seu reino, onde o caos reinava. Ele não quer apenas silenciar os gritos. Ele quer restaurar a identidade. Ele quer que você volte para casa e compartilhe o que o Senhor fez na sua vida. A história de Legião não é sobre o poder dos demônios. É sobre a supremacia absoluta de Cristo. É sobre como o menor gesto dele é capaz de alterar a geografia física e espiritual de um lugar. E ainda hoje, o convite que ele fez àquele homem é o mesmo que ele faz a você. Volte para a sua casa. Volte para a sua família. Conte o que o Senhor fez por você. Não esconda o milagre. O mundo pode estar cheio de porcos precipitados em abismos e moradores de sepulcros esperando pela libertação. Mas o poder que libertou o gadareno é o mesmo que está disponível hoje. A legião fugiu, os porcos pereceram, mas o homem viveu para contar a história. A verdade surpreendente deste encontro é que Jesus não estava perdido naquela região. Ele foi lá especificamente por aquele homem, atravessou o mar e encarou a legião só para resgatar uma alma que todos haviam esquecido. Se ele fez isso por um, ele faria por você. Cada detalhe daquela cena, desde o momento em que ele desceu do barco até o pedido dos demônios, revela um Deus que se importa com a restauração total. Não há possessão, por mais profunda ou duradoura que seja, que possa resistir à presença de quem é a própria verdade. E talvez, o mistério mais bonito de tudo isso seja o silêncio final. A Bíblia nos conta que o homem começou a proclamar o que Jesus tinha feito por ele, e todos se maravilhavam. A semente da fé foi plantada em meio ao cenário mais improvável possível. Onde a morte habitava, a vida começou a brotar. Onde o medo dominava, a esperança começou a ser pregada. Você consegue sentir a força dessa transição? De um homem que se cortava para um homem que abraçava a sua própria história como uma prova do amor de Deus. É um processo, uma caminhada que começa no momento em que decidimos não mais habitar nos sepulcros do passado. Se você se sentiu tocado por essa análise profunda e deseja continuar explorando esses mistérios bíblicos conosco,
fortalecendo sua fé através dessas narrativas que revelam o coração de Deus. Não saia daqui sem se inscrever e deixar seu comentário sobre o que você aprendeu com a história de Legião. Sua jornada espiritual é a razão pela qual criamos este conteúdo, e cada história bíblica é uma nova camada de entendimento que adicionamos à nossa caminhada. Há um poder imensurável em compreender que, independentemente da legião de lutas que possamos enfrentar hoje, o desfecho da história já foi escrito por aquele que tem autoridade sobre o mar, sobre a terra e sobre o mundo invisível. A verdade é que Jesus não precisa de um exército para vencer a sua batalha pessoal. Ele só precisa de uma oportunidade para entrar no seu território. Permita que essa reflexão ecoe em seus pensamentos durante a semana. Observe onde a luz de Cristo tem iluminado os cantos mais escuros da sua existência e lembre-se sempre daquele homem sentado, vestido e em perfeita sanidade, aos pés de Jesus. Esse é o destino de todos aqueles que permitem que o milagre aconteça, que aceitam a libertação e que se tornam, por fim, testemunhas da bondade incansável que sustenta o universo. A jornada através da Bíblia é eterna, e estamos apenas começando a desvendar os capítulos que transformam vidas. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração, e que a história de Legião não seja apenas um relato do passado, mas a promessa do seu presente. Obrigado por nos acompanhar nesta revelação. Fique com Deus e até a nossa próxima imersão na palavra. Mas se pararmos para pensar, a história não termina quando a multidão se afasta ou quando o barco de Jesus se distancia da margem dos Gadarenos. Existe uma continuidade invisível, uma reverberação das águas daquele mar que ainda balança o nosso próprio barco hoje. Quando observamos o homem que foi liberto, percebemos que o seu maior milagre não foi apenas o silêncio dos demônios, mas a sua nova capacidade de conviver com o silêncio de si mesmo. Antes o barulho era ensurdecedor, as vozes eram múltiplas e o caos era a única linguagem que ele falava. A libertação trouxe algo que ele não possuía há anos: a solidão acompanhada. Ele não estava mais sozinho, mesmo quando não havia ninguém por perto, porque a presença de Cristo havia preenchido o vazio deixado pela legião. Você já parou para considerar que muitas vezes as nossas lutas mais intensas não são contra o que está fora, mas contra o próprio eco das nossas dores internas? O homem de Gadara nos ensina que a cura é um processo de reeducação da identidade. Ele precisou aprender a ser ele mesmo novamente, sem os grilhões, sem o estigma das correntes quebradas, sem a necessidade de correr freneticamente pelas montanhas para provar que estava vivo. Muitas vezes buscamos desesperadamente por milagres que mudem o nosso cenário externo, pedindo que as circunstâncias se alterem, que as portas se abram ou que os problemas desapareçam como por encanto. Mas esquecemos que o terreno mais perigoso é o nosso próprio coração. Jesus, ao permitir que a legião saísse daquele homem, não apenas limpou a casa, ele mudou o proprietário da habitação. E é exatamente aqui que a nossa caminhada se torna prática. Refletir sobre o comportamento daquela sociedade local também é um exercício necessário de autorreflexão. Os gadarenos, ao verem o homem transformado, ao invés de celebrarem uma vida restaurada, sentiram medo. Eles preferiram a perda de uma manada de porcos à presença de um homem liberto que trazia consigo a luz de uma verdade que eles não estavam dispostos a confrontar. Quantas vezes na nossa jornada agimos como esses gadarenos? Preferimos manter nossos demônios de estimação, nossas mágoas antigas, nossos vícios de comportamento e nossas zonas de conforto, contanto que o custo da transformação não demande um sacrifício econômico ou social alto demais. Mudança custa caro, e a libertação exige a corrupção do nosso status quo. Quando Jesus entra no território, as estruturas balançam. O comércio da dor, o mercado da culpa e as indústrias da ansiedade que sustentam a nossa vida moderna costumam ser as primeiras coisas a entrar em colapso. O medo de perder o controle é o que frequentemente nos faz pedir, mesmo que em silêncio, que Jesus se retire das nossas fronteiras. Precisamos ter a coragem de ser os gadarenos que, ao contrário da maioria, decidem pedir que o Mestre permaneça, mesmo que o preço seja a perda do que julgávamos ser valioso. Porque, no final das contas, o valor de uma alma liberta é incalculável diante de qualquer bem material que possamos acumular. Vamos aprofundar ainda mais.
Essa narrativa é um convite para olharmos para a nossa própria legião, aquela que não tem nome, mas tem efeitos devastadores. Qual é a sua legião hoje? Seria a legião do perfeccionismo que não lhe permite descansar? A legião da culpa que o mantém refém de erros que já foram perdoados pelo sacrifício da cruz? Ou talvez a legião da dúvida, que sussurra incessantemente que você não é amado o suficiente ou que o seu passado é um rótulo definitivo para o seu futuro? O homem do túmulo não foi curado pela sua própria força de vontade. Ele não se libertou sozinho, não quebrou as correntes por mérito próprio, nem convenceu os espíritos a partirem com argumentos lógicos. Ele foi alcançado. E essa é a beleza avassaladora do Evangelho. O cristianismo não é sobre o homem que busca a Deus através de um esforço sobre-humano, mas sobre o Deus que cruza o mar para buscar o homem que se perdeu nas sombras. Jesus atravessou a região dos Gadarenos apenas por causa de uma pessoa. Isso deveria ser suficiente para mudar a forma como você enxerga o seu valor. Se ele atravessou o abismo para encontrar aquele homem, ele certamente atravessa os abismos da sua rotina, os corredores escuros da sua mente e as tempestades de incerteza da sua vida para sentar-se ao seu lado e devolver-lhe a identidade que foi roubada. O que acontece depois que Jesus vai embora? O homem liberto quer segui-lo. Ele deseja estar perto da fonte da sua restauração, e isso é o desejo mais natural de quem experimenta a misericórdia. No entanto, Jesus dá uma ordem que parece contraintuitiva. Volta para casa e conta a todos o que o Senhor fez por ti. Existe uma missão na nossa restauração. A nossa história de superação não é apenas para o nosso benefício pessoal. Ela é um testemunho vivo, uma prova palpável da autoridade divina, destinada a alcançar os campos, as cidades e as casas daqueles que ainda vivem entre os sepulcros. Quantas pessoas à sua volta, talvez dentro da sua própria família ou no seu círculo de amizades, estão vivendo como aquele homem, presas em suas próprias correntes invisíveis, esperando por um vislumbre de esperança? Quando você assume o seu papel como portador da história da graça, você se torna uma ferramenta de libertação. A sua sanidade, a sua paz, a sua capacidade de estar vestido com a armadura da fé e sereno diante das adversidades, torna-se o sermão mais poderoso que você poderia pregar. O mundo não precisa apenas de mais palavras. O mundo precisa de vidas transformadas que caminham com o selo de Jesus na face. Imagine a cena. Aquele homem que antes era temido, que todos evitavam, que era um pária da sociedade, agora caminha sendo um mensageiro do amor. A sua mera presença é um desafio ao sistema de valores daquela região. Ele não precisou de um púlpito, não precisou de títulos acadêmicos, nem de uma estrutura religiosa formal. Ele apenas precisou da sua experiência real com o Mestre. A sua vida é a sua mensagem, e a sua cura é a prova da existência de um Deus que se importa com os detalhes da nossa existência. Não subestime o poder de uma vida que foi tocada pelo divino. À medida que avançamos na nossa leitura das Escrituras, percebemos que o plano de Deus é sempre restaurar a dignidade humana. O homem de Gadara recuperou a sua dignidade, o seu lugar na sociedade, o seu direito de ser chamado pelo nome. Deus não deseja que você viva como um escravo de seus dilemas psicológicos, das pressões sociais ou do medo paralisante. Ele deseja que você tome posse da sua herança como alguém que foi comprado por um alto preço e restaurado para a liberdade plena. Portanto, ao encerrarmos esta reflexão, convido você a um momento de introspecção profunda. Não deixe que essas palavras apenas passem pela superfície da sua mente. Deixe que elas desçam às profundezas do seu coração, como um rio que irriga a terra seca. Você tem permitido que Jesus entre no seu território? Você tem deixado que ele se aproxime das feridas que você tenta esconder de todos? Muitas vezes, o nosso maior bloqueio para a cura é o orgulho de tentarmos curar a nós mesmos, ou a vergonha de admitirmos que precisamos de auxílio. Mas Jesus não se escandaliza com a sua legião. Ele não se assusta com a sua desordem. Ele é o Deus que caminha por entre os túmulos, não para ser contaminado, mas para trazer a vida onde só havia o cheiro de morte. Que a história de Legião seja o marco zero da sua nova vida, onde a autoridade de Cristo se torna a regra absoluta sobre todas as vozes que tentam ditar o seu destino. Siga em frente,
não como alguém que foi marcado pelo passado, mas como alguém que foi curado pelo futuro. O seu desfecho já foi escrito, e ele é um final de paz, de plenitude e de um testemunho que ecoará por gerações. A nossa jornada continua, e há muito mais para ser revelado, muito mais para ser compreendido, e, acima de tudo, muito mais para ser vivido. Mantenha os seus olhos postos naquele que é o autor e consumador da sua fé, e lembre-se, onde Jesus chega, o medo vai embora, e a vida, finalmente, começa a brotar com uma intensidade que ninguém pode conter. A sua caminhada é preciosa, o seu processo é sagrado, e a bondade de Deus é a força que te sustenta dia após dia. Que cada passo que você der hoje seja um reflexo desse milagre que aconteceu em Gadara, mas que, na verdade, acontece todos os dias na vida daqueles que se rendem ao amor incondicional. Até o nosso próximo encontro, que a luz desta história permaneça acesa dentro de você, guiando, curando e transformando cada aspecto do seu ser.